Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes na Casa de Nazaré, nessa capela tão aconchegante, e hoje, como toda a cidade de Avanhandava e tantas outras cidades, marcada por muita poeira, né? Depois daquele vendaval que aconteceu ontem, e gostaria de chamá-los também para rezarmos por todos aqueles lugares onde a passagem daquela ventania, daquela tempestade de poeira e de terra causou tantos estragos, para que a bondade, a misericórdia de Deus também se coloque junto dessas pessoas para reanimá-las também na esperança e desperte também a solidariedade daqueles que, podendo, devem também socorrer as necessidades daqueles que sofrem. Também Deus abençoe muito você que medita conosco a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube. Hoje, nesta terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 23 de setembro, a Igreja nos convida a viver a Eucaristia, a beber das fontes da palavra, celebrando esta memória tão bonita deste santo tão popular, São Pio da Pietrelcina. Eu dizia no começo da Eucaristia que é um santo muito próximo de nós. E de fato, se não me falha a memória, ele faleceu em 1968, ou seja, é muito recente. Ele confessou, por um exemplo, um padre, não sei se vocês já ouviram falar o nome desse padre, Padre Karol Wojtyła, que depois se tornou Papa São João Paulo II. Não é? Então, São Pio da Pietrelcina tem uma vida marcada pela mão da providência, pela mão da misericórdia divina, mas também uma vida muito marcada pelo sofrimento, pela perseguição, pela difamação, pela incompreensão da própria parte da Igreja. Imagine um vigário pontifício, um delegado pontifício, visitando São Pio da Pietrelcina em San Giovanni Rotondo. Ele, que não acreditava nem nos milagres, não acreditava em nada daquilo que acontecia com o Padre Pio, consegue uma ordem que proibia o Padre Pio de celebrar missa e atender confissão. E São Pio da Pietrelcina permanece obediente à voz da Igreja, humilde. Uma vez um bispo começou a difamar São Pio da Pietrelcina e um jornalista procura São Pio da Pietrelcina e diz no meio de uma multidão: olha, aquele bispo falando mal do Senhor. E o jornalista começa a difamar o bispo, que por sinal levava uma vida meio torta. São Pio da Pietrelcina, santo, inclusive com o temperamento forte que tinha, foi até o homem no meio da multidão, esbofeteou o rosto do homem e disse:
Quem é você para falar mal de um bispo da igreja? Um demônio não expulsa o outro, você é pior do que ele. E diz na frente de todo mundo todos os pecados da vida daquele homem. E aquele homem sai, chora amargamente, volta no outro dia como um cordeirinho manso, recebe do Padre Pio a confissão. Padre Pio dá um tapa agora mais afetuoso e esse homem se tornou um grande colaborador de São Pio da Petreucina. Às vezes, quando Deus quer nos santificar, Ele também nos dá umas pancadas, né? É remédio amargo que cura muita enfermidade, não é? São Pio da Petreucina tinha essa doçura da misericórdia divina, mas também com uma firmeza muito grande. E um santo muito humilde. Hoje nós ouvimos esse evangelho que nos fala dessa humildade da Virgem Maria, que querendo ver seu filho, ela não entra no meio da multidão e diz, eu tenho prioridade. Pelo contrário, Maria, que se colocou como a humilde escrava do Senhor, passa toda uma vida também vivendo com Jesus, mas sem procurar o destaque e a honraria. Ela mesma havia proclamado isso no Magnífica. Deus derruba o orgulhoso e eleva o humilde. Aquela que ficou junto com a multidão para o lado de fora na humildade, hoje é ovacionada pela multidão na terra inteira como rainha do céu e da terra e a mãe do Redentor. Maria, que não procurou os privilégios nesta terra, inspirou os santos todos e deve inspirar nós também a procurarmos a humildade. Veja São Pio da Petreucina, um santo poderoso em obras e palavras pela misericórdia de Deus, um santo inteligentíssimo, um santo caritativo, construiu com o recurso que foi pedindo ao povo um dos melhores hospitais do mundo, chamado O Alívio do Sofrimento, lá na Itália, onde até hoje atende as pessoas. Mas ele nunca teve cargo nenhum, nem na sua ordem, nem na igreja e em canto algum. Ele não foi superior geral, não foi mestre de noviço, ele não foi superior de casa, ele não foi pároco, ele não foi bispo, ele não foi monsenhor. Passou a vida inteira como um simples sacerdote capuchinho. Um simples sacerdote capuchinho, marcado na alma e no corpo com as marcas da paixão de Cristo. Isso nos ensina muito. Neste mundo em que nós vivemos, marcados pela busca da grandeza, pela busca do holofote, pela busca do reconhecimento, Nossa Senhora e São Pio nos dizem que quem busca holofote nesta vida, encontrará com a escuridão na eternidade. Quem vive na escuridão do anonimato, muitas vezes nessa vida, vai encontrar-se com a luz verdadeira, que é o próprio Cristo Jesus. A primeira leitura nos falava desta reforma do templo. O templo de Deus, a casa de Deus, ao ser reformada, também permitiu que o povo reformasse a sua vida. O povo que havia sofrido tanto, por tanto exílio, por tanto sofrimento, ao reconstruir a casa de Deus, também reconstrói a sua esperança. Reconstrói a esperança e renovam a graça de viver como povo de Deus. E por isso, no final da reconstrução do templo, eles podem celebrar a Páscoa, ou seja, celebrar aquilo que são. Ou seja, são gente libertada por Deus para viver na liberdade do povo de Deus. Diz Dom André, abade da Abadia da Ressurreição em Ponta Grossa, que a igreja nasceu da Páscoa e vive para celebrar a Páscoa. Ou seja, nós somos gente de Páscoa, nós somos gente que fomos libertos por Deus para viver a liberdade dos filhos de Deus, e cada vez que nós nos reunimos para celebrar o santo sacrifício da missa, Deus também vai reformando a nossa vida. Haja vista São Pio da Petreucina, grande filho de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que poderia muito bem ser declarado o padroeiro dos pedreiros, porque reformou muita igreja literalmente.
quando ele se encontra com o crucifixo de São Damião, naquela igrejinha toda arrebentada, o crucifixo diz para ele: Francisco, restaura a minha casa, que está em ruína. Restaura. Acho muito triste quando as pessoas mudam as palavras do Cristo e dizem: Francisco reconstrói. Francisco não é chamado a reconstruir, é chamado a restaurar aquilo que nunca pode ser mudado. A igreja não precisa ter reconstrução, a igreja precisa de restauração. É diferente, mas no dia 4 de outubro eu falo isso, né? Mas São Francisco de Assis, ele entende aquilo da maneira mais literal do mundo e começa a reformar carregando pedra a igrejinha de São Damião, a igrejinha de São Pedro e a terceira igreja que São Francisco restaura fisicamente falando é a igreja de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula. E São Francisco vai dizer depois a Frei Leão: à medida em que eu reformava a casa de Deus, Deus foi reformando também a minha vida. Então não foi Francisco que foi pedreiro de Deus, o próprio Deus foi o pedreiro da conversão de São Francisco. Os santos experimentaram isso, esse Deus que vai nos refazendo todos os dias, esse Deus que deposita em nós a esperança e a certeza de que nós somos chamados a ser com Ele grandes santos. O próprio São Pio da Pietrelcina dizia: nem todo santo começou bem, mas todo santo terminou bem. Que a intercessão da Virgem Maria com a sua humildade, que a intercessão de São Pio da Pietrelcina nos ajudem hoje a pertencermos a esse povo de Deus, libertos pela Páscoa de Cristo, e a vivermos como irmãos de Jesus Cristo na escola de Maria, na humildade, na escuta, na prática da palavra de Deus, para que um dia, juntamente com São Pio da Pietrelcina e de mãos dadas com Maria, nós possamos entrar definitivamente na casa de Deus, que é o reino dos céus, que Ele preparou para todos nós e nos espera com os braços abertos, porque nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.